Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Avios Áudio, Vídeo e Tecnologia. E hoje eu vou responder a uma pergunta aqui de um seguidor que me pediu para falar uma coisa sobre palco sonoro. Pois é, hoje tem treta de novo. Você gosta do vídeo? Acompanha aí. Bom pessoal, primeiro pedir para você que acompanha nosso canal, se você é novato aqui no nosso canal, aqui nós falamos de áudio, música, falamos de tecnologia, enfim, de áudio, de fone de ouvido, tudo que envolve esse mundo do audiovisual, tá bom? Além de fazer alguns reviews também, nós trazemos informações importantes para a sua formação pessoal ou profissional. Se você curte esse tipo de assunto, peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva em nosso canal para você receber aí as nossas notificações assim que a gente publicar os nossos vídeos, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre palco sonoro. Um inscrito aqui que eu não vou lembrar o nome agora, aliás, se você é ele, o tal do inscrito, deixa aqui um alô para a gente lembrar de você, tá bom? Ele me perguntou para falar, aliás, me pediu para falar alguma coisa sobre palco sonoro. Gente, primeiro, essa palavra palco sonoro, ela não é uma palavra que tá assim, ela não é um termo técnico do áudio. Essa palavra, ela é na verdade bem recente. Eu não ouço essa palavra lá há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre áudio. A palavra palco sonoro, que mais se parece com algum termo técnico ligado a áudio, refere-se à imagem estéreo. A imagem estéreo é uma palavra técnica referente à etapa da mixagem. Se você já frequentou algum estúdio de gravação, mesmo um home studio, você vai ouvir muito essa palavra na etapa de mixagem, né? Ou seja, ali o técnico e o produtor vão definir a imagem estéreo daquela música. Isso eu entendo que seja a coisa mais próxima desse termo moderno que vocês chamam hoje de palco sonoro. Porque, na verdade, num estúdio de verdade, seja ele um grande estúdio ou um home studio, não existe um palco. As bandas não chegam lá, sobem num palco e todo mundo toca e canta junto ali para a gravação acontecer. Não é assim que funciona uma gravação de verdade. A gravação ela acontece em várias etapas e os músicos tocam, cada um fazendo a sua função, o seu papel. Primeiro é criada uma guia, uma trilha guia, geralmente só de voz e violão, ou no caso pode ser também bateria, voz e violão, para dar mais um time na música. E aí daí por diante os outros músicos vêm adicionando seus instrumentos. Acontece muitas vezes de um CD ficar pronto e o guitarrista nunca encontrar com o baixista, porque eles não vão tocar junto no mesmo horário. Eles são marcados pelo estúdio para que a cada dia venha um músico diferente ou em horários diferentes e eles acabam não se encontrando. Até porque muitas vezes os músicos que tocam no estúdio não são os mesmos músicos que vão tocar na banda. Não fique chocado com isso. Isso não é nenhum tipo de fraude. Acontece que os músicos que tocam no palco, muitos deles não conseguem tocar no estúdio, porque ele está habituado a tocar com seus colegas ali ao lado. Eu, por exemplo, já gravei banda que não conseguiu gravar no estúdio, tá? O músico ele fica muito intimidado porque ele está sozinho no estúdio, não tem um colega, ele olha, o guitarrista olha para o lado, não vê o baixista, olha para o outro, não vê o baterista, não vê o pessoal do back, não vê o cantor, e o cara fica muito nervoso e acaba não conseguindo fazer uma boa execução do seu instrumento, né? Então, geralmente, músicos de estúdio não são os mesmos músicos de palco, porque no estúdio o músico ele tem que estar acostumado a tocar sozinho, ele precisa tocar sem estar com a banda dando apoio a ele, né? Ele ouve apenas uma trilha guia, que é um pouco mais difícil do que ouvir a banda toda num contexto. Até porque no momento do estúdio, todo o detalhe, todo o erro vai ficar muito mais evidente, né? Na banda fica aquele bolo danado, se alguém errar uma nota ninguém vai nem ligar para isso, o povão não quer saber se está errando, se tocou mais ou menos, meu amigo, passou, tá batido, entendeu? Mas vamos aqui de volta para o palco sonoro. Vamos lá então, palco sonoro, no meu entender, significa a capacidade de você entender, ao ouvir a música, em que contexto aquela banda está tocando, né? Por exemplo, numa banda ao vivo, que você está lá no show, presenciando ela tocar, você não ouve só o som dos instrumentos, você ouve o som do conjunto todo, se for, por exemplo, num espaço fechado, numa casa de show, por exemplo. Você vai ouvir o som dos instrumentos, que são projetados pelas caixas de som.
A bateria vai ter tanto o som da caixa captado pelos microfones, como o som físico dela, que vai se espalhar pelo palco, vai se projetar pela sala, vai se rebater pelas paredes, vai reverberar no ambiente como um todo. E isso tudo vai causar em você que está ouvindo lá no meio, no plano central do palco, uma sensação muito particular dessa música, porque dependendo de que lugar você estiver nesse espaço, você vai ter uma experiência sonora única, né? Quem está do lado direito vai ouvir alguma coisa diferente de quem está do lado esquerdo e que vão ouvir diferente de quem está no meio. Então, isso seria mais ou menos o que eu entendo como palco sonoro. Seria a soma dos instrumentos que estão ali tocando e sendo captado com a reverberação do ambiente como um todo. Se é, no caso, um espaço aberto, aí você vai ter uma outra experiência totalmente diferente, porque não existe ali paredes para reverberar o som das caixas, né? Você vai ter uma experiência auditiva um pouco mais seca, né? Ouvindo basicamente o que está saindo das caixas de som. E aí você não vai ter, eu diria que a melhor experiência musical como ouvinte. Então, o que seria esse palco sonoro que a gente tanto ouve falar aqui nesses canais, principalmente de forma muito estranha, nos canais que fazem review de fone de ouvido? Pessoal, eu já disse aqui em outro vídeo que o fone de ouvido, seja ele barato ou caro, ele não tem a capacidade de recriar ambiente sonoro, tá? Nem um fone de ouvido e nem monitores caríssimos, seja ele de quanto for, tanto de R$50 como de $5.000, nenhum fone tem a capacidade de adicionar ambiência ao som que você está ouvindo. Se ele faz isso, ele é um péssimo fone, por sinal, tá? Então é o seguinte, esse termo palco sonoro, quando se trata de avaliação de fone, pessoal, é típico de produção de conteúdo para a internet. Não é uma informação técnica, porque um fone, ele tem, em teoria, né, e na verdade isso é um fato, ele tem a maior espacialidade possível. Porque no estúdio, para você que não sabe, os monitores que os músicos, aliás, que os engenheiros de áudio e que os produtores usam para mixar suas músicas, eles formam um triângulo em relação aos ouvidos. Eles ficam mais ou menos 1,5 m aqui na direita e 1,5 m na esquerda e 1,5 m entre um monitor e outro. Então, entre os monitores e os seus ouvidos tem que formar um triângulo perfeito, com a mesma distância. Eu disse 1,5 m, mas pode ser que o estúdio seja muito pequeno e você use monitores bem pequenos e você possa encurtar para 1 metro ou aumentar para 2 metros. O importante é que forme um triângulo perfeito entre os seus ouvidos e os dois monitores que estão mais ou menos à sua frente, tá? Então, ali naquele momento, é onde o engenheiro de música e o produtor definem a imagem estéreo da música, né? Vão colocar instrumento para um lado, instrumento para o outro, efeitos para um lado, efeitos para o outro. Agora imagine se você pega esses monitores, imagine aí, você pega esses monitores que estão lá na frente e você traz eles para perto de você e vai abrindo eles aqui, ó, até você colocar eles lado a lado nos seus orelhos. O que foi que você fez aí? Você ampliou em 100% o espaço sonoro. Ou seja, ali você ampliou a imagem estéreo em 100%. E é isso que o fone faz de ouvido. Você está com ele dentro dos seus ouvidos, dos seus dutos auditivos. Então o fone de ouvido, por isso que o fone de ouvido não é uma boa ferramenta, inclusive, para você mixar a imagem estéreo. Ele é bom para você fazer a mixagem da edição, na verdade, né? Porque você ouve pequenos ruídos, está muito perto do seu ouvido, você consegue fazer um trabalho até mais meticuloso do que um próprio monitor, tá? Mas na hora de definir a imagem estéreo, o fone de ouvido, mesmo os profissionais, eles não são o mais indicado, porque eles estão literalmente lado a lado dos seus ouvidos. Se você mixar uma imagem estéreo assim, com esses fones, quando você for ouvir essa música num monitor, ou nas caixas, ou no carro, você vai ver que você estragou totalmente a sua mix, tá? Porque no mundo real, o fone não vai estar exatamente, as caixas não vão estar exatamente ao lado dos seus ouvidos. Elas vão estar na sala, na sua frente, no seu home theater, né, no seu carro, na porta direita e na porta esquerda. Enfim, no ambiente natural onde a gente ouve música, as caixas elas estão dispostas de forma que você está um pouco mais à frente do que se fosse realmente no meio delas.
Então, palco sonoro, gente, eu entendo como isso, tá? Entendo como a imagem estéreo, né, que é uma palavra mais técnica para a divisão e a espacialidade de uma mix, tá? Portanto, esse termo palco sonoro, quando você ouve alguém falar que um fone de ouvido tem mais palco sonoro do que outro, para mim essa é uma colocação totalmente estranha. Eu não sei do que o cara está falando a respeito disso, tá? Eu não sei como é que pode um fone de ouvido que está dentro dos seus tímpanos, de um lado e do outro, interferir no palco sonoro. Talvez ele queira dizer que esse fone não tem qualidade suficiente para dar àquela música a percepção de ambiência onde ela foi gravada. Aí já é uma coisa totalmente diferente. No estúdio, por exemplo, em alguns tipos de gravação de instrumentos, não só o microfone que capta, né, diretamente o instrumento, mas existe também algumas produções que captam o ambiente da sala onde o instrumento está sendo tocado. Por exemplo, na gravação de bateria isso é muito comum. Tem ali 8, 9 microfones direto na bateria, na caixa, no bumbo, nos pratos ou nos chimbals, enfim, em todas as peças, né, tem um microfone dinâmico ali direcionado para o instrumento. E nos extremos da sala, geralmente eles colocam 2 microfones condensadores em RL para captar justamente, né, a ambiência da sala e adicionar esse som à mixagem final, né? Para que você que vai ouvir a música consiga perceber que tem um sonzinho de sala, né? Ali você fica com aquela sensação de que aquela bateria foi tocada numa sala, ou numa sala um pouco pequena, ou numa sala grande, né? Isso vai depender da quantidade de efeito que essa mix vai ter desse som de sala. Então isso seria mais ou menos o mais perto que a gente pode entender como palco sonoro. Então palco sonoro, em termos físicos, é isso. É a sensação que você tem da espacialidade da banda, né? A sensação de que você está realmente diante da banda tocando, né? É a transferência para a mixagem, para a música, de um ambiente de gravação. Então essa pode ser uma definição de palco sonoro, tá? Eu não sei se consegui ser claro o suficiente para você aqui, mas, enfim, espero ter contribuído para o seu entendimento. Pessoal, se você quiser, pode deixar também aqui sugestões do que você quer que a gente traga aqui de informação para você, tá bom? Nós estamos aguardando aí algumas remessas aí chegarem para fazermos os nossos reviews aqui. Inclusive, para a gente dar início à nossa segunda temporada aqui de testes de fones de ouvidos baratos, bom e barato até $20. Aguarde que a gente está preparando mais uma leva aí de review, tá bom? Forte abraço, inscreva-se aqui no nosso canal, clique no sininho de notificações aí, deixe seu comentário e vamos que vamos, mais um ano aí, 2023, produzindo bastante material e bastante conteúdo para você aqui. Forte abraço.